Pensando em doença, sempre existe aquela questão do tripé. Precisa do hospedeiro suscetível, precisa do patógeno no ambiente, precisa de condições ambientais que favoreçam o estabelecimento da doença. Não muda muito, o que muda é que agora a gente acrescentou o inseto vetor, tá? Que pode ou não estar associado, deu mosca branca ou deu trips, porque eventualmente falar, não, tive problema ou não tive problema. Será que o vetor estava contaminado com patógeno ou não? Qual era a carga viral que esse patógeno nesse vetor continha? E essa questão do hospedeiro hoje é fundamental, você já buscar essa resistência varietal. E foi comentado, né, no início, aquela questão de sanidade, de muda. Então isso é muito importante, porque se eu já começo na base sadio, eu retardo mais, né, essa questão da doença na planta. Pensando no tomate e insetos vetores, quais são os principais insetos vetores? Trips, mosca branca e pulgão. Lógico, desses três aqui, o mais importante tem sido atualmente a mosca branca. Mas a gente vai comentar um pouco dos três. Começando com a questão do trips. Para quem não conhece, esse inseto pequenininho aí é o trips, tá? Ele é um inseto de mais ou menos 1,5 milímetro, veja que ele é bem pequenininho, compridinho. Existe várias cores de trips, mas o que predomina, né, no tomate é esse Frankliniella e o trips. Então existem diferentes espécies, elas são essa versão mais amareladinha, ou puxado com laranja, e ele fica normalmente na face inferior ali da folha, raspando a folha, tá? E aqui estão as ninfas. A gente pode ver, o adulto ele faz uma postura endofítica dentro do tecido vegetal, depois eclodem, surgem as ninfas que ficam se alimentando, né? Então ela pode até atingir 1 milímetro de comprimento. A diferença é que é uma versão miniatura do trips adulto. E uma característica já de... começou a ter lesão de trips. Esses aspectos prateados, esses raspadinhos prateados nas folhas e um monte de pontuação preta. O trips se alimenta, o trips também precisa defecar. E aí ele vai defecando uma substância pegajosa de corzinha escura. E fica todo pontilhado. Aí você bate, olha, raspagem branca, pontuaçãozinha preta do lado. A chance de ser trips é gigante. Tá? O trips, aqui está o ciclo de vida, veja que varia de 14 a 21 dias. É lógico, essa variação vai em função do quê? Da variedade que está no campo e em função também das condições ambientais. Quanto está mais quente, mais acelera esse ciclo e cumpre o ciclo mais rapidinho. Se está mais frio, o que vai acontecer? Esse ciclo alonga. Então uma fêmea, ela vai viver em torno de 15 dias ali. Ela vai ter um período de pré-oviposição, mas pensa, vai viver 2 semanas só. Mas em 2 semanas, ela coloca em média 74 ovos. Podendo em alguns casos ser registrado até quase 140 ovos uma única fêmea. É ovo. Pensa numa descendência grande que ela vai deixando. E é lógico, esse ovo, ele não fica exposto. Ela tem uma faquinha no final do abdômen, que é o ovipositor, que se insere na planta, deposita o ovo escondido. E é uma estratégia de sobrevivência dela. O ovo fica escondido, algum inseticida vai atuar naquele ovo? Já nem todos os inseticidas são ovicidas. E ainda se tiver escondido, qual que é a chance? Ela fica protegida de aplicações nesse momento de ovo. Isso é um ponto de estratégia de sobrevivência da praga. Depois do ovo, lógico, vai eclodir as ninfas, que vão durar ali entre 5 e 7 dias. Depois vai passar essa fase aqui chamada pré-pupa. Ela é bem semelhante, né? A gente chama de ninfa aquiescente, porque é igualzinho uma ninfa. E aí ela começa a ter a asa, e nesse momento ela começa a não se alimentar e fica mais paradona. E ela se atira para o solo, ou fica na palhada. E aí ela vai passar cerca de 3 ou 4 dias. Então essa fase de ninfa aquiescente, que está aqui embaixo, que é pré-pupa e pupa, muitas vezes chamado, ele não se alimenta. Fala, não, mas eu apliquei inseticida que é sistêmico. E daí se o bicho está fazendo greve de fome nesses dias? Né? Ele não vai se alimentar. E aí, por ele estar sob a palha, ele vai estar escondido. Qual é a chance, de novo, de um inseticida que você aplicou contaminar esse trips? É de contato, o bicho está no solo, sob a palha, já está protegido. Ele não está se alimentando, então não vai estar fazendo a ingestão de
planta que está com inseticida, ele não vai se contaminar. E é uma fase de escape. Então, veja só, o conhecimento do ciclo de vida do bicho já me dá momentos ali que eu falei, puxa, vai refletir em falha de controle, tá? Por isso que tem que estar muito atento. E a gente vai falar depois, pensando em aplicações direcionadas a TRIPS, o que deve se fazer para tentar evitar, né, essa estratégia que o TRIPS tem, que vai dar escape de aplicações. Aqui é um pouco de injúria. É importante que quando a gente está no campo a gente fique atento. Mais fácil do que ver o bicho é ver a lesão. Mas a gente também não pode deixar ao ponto de começar a ver lesão. Se tem lesão, já tem muito bicho lá. E se ele já estava com um patógeno dentro dele, ele já deixou na planta. Inicialmente a gente começa assim, ó, essas pequenas raspagens prateadas, tá? Então é um inseto pequenininho, sugador, ele vai lacerando, ele fica aprendendo o sugador e dá uma puxadinha, daí a célula extravada ele suga aquele conteúdo. Por isso desse aspecto de raspagem, tá? Mais clarinha. Pode chegar nessa condição, né? Olha só, a parte inferior muito mais esbranquiçado. Era para estar verdinho, tá muito mais esbranquiçado do que verde. Essa é uma condição extrema, a gente não pode chegar nesse ponto, tá? Então a gente tem que monitorar e ficar atento. Mas isso aqui, ó, se você ver folhas velhas muito esbranquiçadas, pode ser ácaro também. Ácaro causa o mesmo tipo de sinal na planta. Você pegou, virou, viu que é um bicho compridinho, aí já não é mais ácaro. Aí a chance de ser TRIPS é gigantesca, tá? Então é importante a gente reconhecer o inseto que a gente quer combater. E quanto mais cedo a gente faz esse diagnóstico, mais rápido a gente vai tomando as decisões para um controle corretivo. O TRIPS, veja só, antes a gente estava aqui, ó, esse é o dano direto. O dano direto é da alimentação dele. Uma folha dessa aqui vai fazer fotossíntese direito? Não vai fazer fotossíntese. E se é tudo raspado, ainda fica a porta aberta para a entrada de outros patógenos secundários. E aí ele tem uns danos indiretos, que é justamente pela transmissão de virose, sendo uma das mais comuns é o complexo do vira-cabeça do tomate, tá? E aí o que acontece? Para o bicho se contaminar, o bicho precisa se alimentar de uma planta doente. Por isso, se eu tenho planta doente, eu tenho que eliminar ela. Se eu deixo planta, mas é uma só, o bicho chupa aquela plantinha doente e já chupa do lado. Em vez de uma, agora virou duas. E assim sucessivamente. Então, ao vir planta com sintoma de doença, eliminar essa planta. Não, vou guardar só o ponteirinho. Eliminar ela, porque ela é fonte de doença para o resto das plantas que ainda estão sadias. Vírus tem cura? Vírus não tem cura, tá? Então, não existe tratamento curativo para vírus. Por isso que o controle é feito no vetor, em quem leva o vírus. Uma vez que a planta está com vírus, aí é um abraço pro gaiteiro. E aí, pensando nessa questão, produção orgânica. Aí a gente tem que focar no quê? Muda sadia, você tem que ter qualidade de solo, de nutrição para ter uma planta sadia, para que ela vá sofrendo o menos possível. Uma planta que já está com uma adubação ruim, ainda se traz grande carga, está numa condição às vezes de estufa que está quente, ela já está sob estresse. Uma planta sob estresse, ainda mais vem a doença, aí que ela vai perder na produção, tá? Então, gente, não tem uma planta, elimina aquela planta para que essa não se torne mais plantas doentes dentro do, vamos falar assim, da estufa. Quem adquire o vírus são as ninfas. Tá? O adulto pode, até pode, mas a chance dele se contaminar de verdade é menor. Então, é a fase ninfal que vai se alimentar, vai adquirir o vírus. Existe um período em que o vírus vai se multiplicando dentro do TRIPS. E uma vez que o vírus está dentro do TRIPS, aqui ó, é uma transmissão de virose do tipo persistente, ele persiste. Esse TRIPS vai carregar esse vírus para a vida toda dele. E aí ele vai picando e vai contaminando planta. As ninfas, elas ficam mais ali naquela planta, não vai pular de planta em planta. Elas são mais estáveis. Quem é que de fato dissemina o vírus nas plantas? O adulto. Quem adquire a ninfa, mas quem está espalhando é o adulto. O adulto tem asa, o adulto é muito mais móvel. Ele vai pulando de planta em planta e ele vai fazendo essa disseminação do vírus. Tá? Aqui é um exemplo. Quanto mais cedo chega, pior é. Tá? Então você pode ter um sintoma já, aqui um caule de uma planta sadia, aqui uma planta já pequenininha. E ela começa a encarquilhar e dobrar o ponteiro, por isso que dá o do vira-cabeça.
Então dá um aspecto como se fosse uma fita, mas uma fita localizada no ponteiro, e ela dá uma dobrada, encarquilha nesse broto. Em plantas mais velhas, não necessariamente vai reduzir o porte, mas vai começar a dobrar os ponteiros da planta, tá? E no fruto ele pode aparecer ali todo manchado, rajado, parece que estava pintado, eu mergulhei no negócio de tira tinta e puxei, ele vai ficar com todo esse aspecto. Diga. O trips adulto transmite o vírus dos ovos? Exatamente, isso é uma pergunta. Muitas vezes, igual eu falo, mosquito da dengue que tá virótico, né, que tá com o patógeno, ele vai transmitir para a prole esse patógeno. Não existe registro de, a gente chama de transmissão transovariana. Uma mãe doente não garante que vai botar ovo que tenha a doença. Então, para trips, até o momento, não tem registro dessa transmissão transovariana. Então, uma mãe virótica que está com patógeno não vai produzir ovos viróticos ou trips com vírus. Então, o momento de aquisição é a ninfa chupando plantas, eliminando de plantas contaminadas com a doença. Beleza? Olha só, mais de 1000 espécies botânicas hospedeiras. Eu falo, não, eu vou fazer uma rotação de cultura, ou vou pensar em plantio de plantas não hospedeiras. Para trips é muito difícil, tá? Olha só, isso aqui, ó, hospedeiros comerciais. Trips vai no tomate, no alface, cebola, pimentão, soja, algodão, batata, fumo, girassol, melancia, melão, abobrinha, amendoim, videira, roseira. Veja que é bastante planta, só das mais conhecidas, tá? Eu falei, não, beleza, de repente eu vou dar um descanso nessa estufa aqui, vou plantar outra coisa, tá? A gente tem que cuidar com o que está no entorno da estufa também, tá? Por quê? Porque às vezes eu penso no controle só dentro da estufa, mas e fora como é que tá? Será que um sombritinho vai impedir que o trips entre dentro da estufa? Com certeza não, tá? Sombrite não é tela antiafídio, são coisas diferentes. Mas eu deixei o sombrite aberto, a gente vai comentar mais adiante, não vou antecipar tanto, mas a gente tem que cuidar do que está no entorno, tá? Pode pegar, ó, flamboyanzinho, leucena, sansão, então até plantas arbóreas o trips pode estar lá sobrevivendo da carne de pescoço. Depende, não é o que ele gosta, mas é o que tem pra ele naquele momento, quando não tem o tomate ainda. E pode, ó, um monte de plantas, que a gente chama de plantas daninhas. Pega-pega, amendoim forrageiro, cordas de viola, poaia, fedegoso. Então são exemplos de plantas rasteiras ali, que falam, nossa, olha uma plantinha, que legal, tem uma florzinha roxinha, que belezinha. E de repente ela tá lá só, mantendo o trips na sua propriedade. Tá? Então a gente tem que estar esperto com esse tipo, buscar que tipo de planta que é legal eu ter em torno, que vai atrair inimigo natural, mas que não seja hospedeira de trips. Tá? Então essa é uma outra estratégia. Quando a gente pensa em agricultura orgânica, a gente tem que pensar num conjunto de medidas para fazer a contenção das pragas. E você cuidar do tipo de vegetação que tem no entorno é fundamental para a gente não estar mantendo praga dentro da propriedade. Fatores, né? A gente pensa em trips, mas isso é válido para mosca branca também. Tem época que não tem, e tem época que de repente tem. E aí, ora, não tem problema, olha, eu tenho muito problema. Os insetos, de uma forma mais geral, ele está associado à sua dinâmica populacional com fatores do ambiente, fatores de clima. Período de estiagem, imagine só, versus período chuvoso. Em que situação eu vou ter mais problema com trips? Na estiagem ou no chuvoso? Estiagem. Com certeza na estiagem. Por quê? Porque o trips quente, o ciclo é mais rapidinho, mais gerações eu vou ter num curto espaço de tempo. Época seca, né? Ainda mais que tem aquela parte que muitas das ninfas vão ficar no solo, vão se atirar para o solo para fazer aquela fase quiescente ou de pré-pupa. Se o solo está encharcado, aquelas ninfas já podem estar morrendo. Num solo seco, não vai morrer. E outro problema, outro ponto de vista. No ambiente natural, quem que faz o controle de trips? É passarinho? Vai ser outros insetos, tá? Joaninha até pode, mas não é, a gente vai depois falar, não é o principal prato predileto de Joaninha. Joaninha gosta de pulgão, tá? Pode pegar ninfa de mosca branca, mas trips ali não é muito prato predileto dela. Você tem, às vezes, entomopatógenos, fungos que controlam insetos. E aí, fungos que controlam insetos causam doença no inseto.
E essa doença vai se espalhando nos insetos ao redor ali. Se eu tenho um ambiente seco, não é bom para o fungo. E aí eu tenho uma dificuldade desse fungo controlador de praga de atuar em função de um clima seco. É por isso que a gente colhe muito mais problema na seca e veranicos, quente e seco, tá? Chuvoso, população prejudicada. Chuva é fator de mortalidade. O tríplice que é pequenininho, como que você acha que ele consegue ir de um lugar para o outro? Voando. Voando? Mas ele é minúsculo, para ele voar não é um esforço tão grande. Ele voa, vê o vento e carrega. E é lógico que essa questão do vento carregando facilita essa dispersão a longa distância, tá? E aí, se eu tenho uma dispersão mais limitada em função da umidade, que o bicho já está mais quietão, não alça tanto o voo, né? Você vai ter uma dispersão mais limitada. Por isso que essa condição aqui desfavorece TRIPS, tá? Como que eu faço a inspeção? Eu não posso pensar só lá no sintoma. Eu tenho que procurar, quanto antes eu constate o problema, eu já está tentando fazer uma medida de contenção, uma medida corretiva. Então eu posso fazer inspeção visual. O mais comum, eu vou lá, estabeleço vários pontos na estufa para avaliação e vou ver a planta. E vou procurar folha, enquanto o TRIPS gosta de flor, mas enquanto não tem flor, você vai ver uma folha. Na hora que tiver com flor, você já dá uma olhadinha na flor também, porque ele gosta de se esconder numa flor. E aí vai fazer essa inspeção visual. Posso colocar armadilha? Posso colocar armadilha. É muito comum aquelas plaquinhas amarelas adesivas. Pega TRIPS? Até pega, mas o TRIPS gosta mais de cor azul. Então, pensando em TRIPS, a armadilha de coloração azul vai ser mais efetiva do que a armadilha de coloração amarela. E aí eu posso espalhar. Quanto que eu espalho? Ali tem uma estufa, quanto que eu vou espalhar na estufa que eu estou cuidando? 20 plantas. Né, ou 20 armadilhas. No mínimo 20. Lógico, quanto mais, melhor. Mas é aquela briga do que é operacional do que é o ideal. A gente sempre vai andar nessa corda bamba. Pode ser feita por bandeja. Quando a planta é pequenininha, assim, eu posso pegar uma bandeja branca, para facilitar. Se eu pegar uma bandeja amarela, esquece que eu vou ouvir TRIPS amarelo. Né? Bandeja preta, embora o TRIPS é clarinho, mas bandeja branca é a melhor opção. Bota a bandeja branca, sacode a planta ali, e aí vai ver o bicho caído. E aí você vê se está tendo ou não TRIPS, tá? No mínimo 2 vezes por semana. Né? Insetos vetores são muito problemáticos, requer um monitoramento constante. Então vai na lavoura e já faz esse monitoramento. Qual que é o nível de controle? Para cultivares altamente suscetíveis à virose, eu não posso dormir no ponto. Basta ter em média um adulto por planta, eu vou entrar com uma medida corretiva, tá? Aplicação de um produto biológico específico, aplicação de um inseticida químico, tá? A aplicação de extrato vegetal NIM, por exemplo, tá? Essa outra infestação que está de 10 a 20, isso depende. Eu estou trabalhando com uma genética que ela é resistente, ou moderadamente resistente ao vírus do vira-cabeça, ele começa a ter menor importância, esse inseto. Aí eu posso tolerar populações um pouco maiores, mas veja que é 20% de infecção. Ou seja, de 10, 2 de 24, 4 plantas, o que ainda é pouca coisa, se a gente pensar, tá? Pensando em controle, que tipo de controle a gente pode estar adotando? Pensando em medida corretiva. Eu não vou falar de medida preventiva, que a gente vai falar de medidas preventivas num fechamento final. Medidas preventivas às pragas, ela não funciona para uma, funciona para várias. E a gente vai fazer o fechamento no final dessa parte de medidas preventivas como um todo. O que eu tenho de controle biológico aplicado? O que eu encontro no mercado de produto para comprar e aplicar? Fungo à base de Bovéria, fungo à base de Isária, hoje Cordíceps, tá? E ainda Metarrhizium. São exemplos. Metarrhizium tem estudos que mostram menor desempenho, mas isso varia muito também de isolado para isolado. Mas 3 tipos de fungos que existem produtos comerciais à base desse fungo que você pode estar utilizando e aplicando. Você tem também produtos à base de bactérias, Pseudomonas chlororaps e Pseudomonas fluorescens, tá? São exemplos de fungos e bactérias que vão controlar, causar doença e matar os TRIPS. Quando eu estou pensando em um controle biológico
com entomopatógenos, com causadores de doenças nas pragas, eu tenho que estar muito atento com a condição climática que eu estou aplicando. Uma condição igual hoje é altamente favorável, sombrinha, né, tá nublado, tá fresco, umidade alta, tudo que um fungo gosta. Tanto o fungo que gosta o fitopatogênico que pega a planta gosta dessa condição, mas o que pega inseto também gosta dessa condição. Ambos são fungos, são tudo parente. E aí vem um outro pulo do gato, mistura. Eu já atendi produtor, a gente posicionou para ele controlar determinada praga com bovéria. Ele reclamou, não, mas o produto não funciona, o produto é uma porcaria, não sei o que. Ele foi ver o que estava acontecendo. Conversando com ele, ele falou, não, eu peguei a bovéria e misturei com fungicida. Fui aproveitar a aplicação, né? Aí já aplicou o bicho já com atestado de óbito assinado. Era aplicar ele e ir capotando no chão, né? Então, são detalhes, mas que podem jogar toda uma aplicação fora. Se eu estou trabalhando com um produto à base de fungo, eu não posso misturar com fungicida. O fungicida não sabe se o fungo é bom ou o fungo é mau. Ele mata fungo. Então a gente tem que estar atento com esse detalhe. Uma condição... tá uma insolação, aquele calorzão de rachar mamona. Alta insolação. Uma das coisas que mais matam fungos na natureza é raio UV. E quem melhor para fornecer raio UV do que sol? Sol de rachar mamona. Então, se eu tenho um solzão, um ambiente muito exposto, vai ser um ambiente que eu tenho dificuldade de ter o esporo viável para controlar a praga. Então, eu tenho que estar pensando nisso aqui. Pensando na prática, se eu tenho que fazer uma aplicação que seja de tardezinha, porque já o sol está menos, depois vai entrar toda uma noite que vai ter umidade relativa alta. E aí a eficiência da aplicação com esses fungos entomopatogênicos vão ser muito superior. A manhãzinha também é fresca. A manhãzinha chega a 10 horas, já começa um sol de estralar e já vai passar um período muito crítico, de baixa umidade e alta insolação. Então, procure fazer a aplicação de tarde para de noite. E o comportamento do inseto? Mais ativo à noite também? O trips, assim, por exemplo, tuta absoluta tem bem definido. Tuta gosta de hábito crepuscular ou de manhãzinho de tardezinha. Aí se eu fosse pensar em posicionamento para a traça do tomate, em um contato com o inseto, seja um contato direto, seria esse de tardezinha, seria excelente. O trips, ele tá lá o dia todo, tá? E ele é pequenininho, então ele vai estar de manhã, vai estar de tarde. É lógico que de noite o bicho pode de repente, já vou dormir, ficar de boa aqui, né? Mas você faz de tarde um tempo que ele tem para se contaminar, ainda ele pode, tá? É lógico que de noite anda menos, mas você tem pelo menos todo um período noturno favorável e um período de manhãzinho, quando o bicho está acordando, também favorável. Esse ponto de penetração do contato fungo, que controla o inseto, e o inseto praga. Controle biológico agora com predadores. Isso aqui é o famoso percevejo pirata. Aqui ele é grandão, na prática ele é um cisquinho do tamanho do trips, mais ou menos. Só é um pouquinho mais gordinho, tá? Tem a ninfa aqui amarelado, ó, a ninfa predando um trips. Aqui é um trips, daqui do feijão, caliotrips. E aqui é o adulto. Então ele tem essa versão preto com prata. Por isso percevejo pirata. Você tem... só para mostrar aqui, ó, só voltar aqui. Opa, aqui. Esse aqui é um produto, não é que eu estou fazendo propaganda da Prova Vida, estou mostrando produtos que existem comercialmente à base de percevejo pirata. Existe o Insidiomip, que ele vem nesse frasquinho, e aí você espalha ele na lavoura. E a vantagem do trips, que não come só... A vantagem do Óreos, ele não come só trips, ele pode predar ninfas de mosca branca também, ovos de mariposa, lagartinhas recém-eclodidas do seu ovo, então ele é bem generalista, ele vai estar se alimentando. E aí, lógico, eu pego um potinho desse, eu não vou achar que isso é uma coqueteleira, vou acordar os bichos na pancada. Então eu só vou virando vagarosamente o frasquinho ali para agitar e depois eu vou liberando o conteúdo sobre as plantas, tá? Então não vamos ficar chacoalhando igual coqueteleira, que a gente não quer matar ninguém de traumatismo craniano. Bichos lixeiros, tá? Existe então aqui, ó, Crisomax é um exemplo, né, da Valento, uma empresa que comercializa, e o Crisopide, as larvas dele também vai predar, trips também vai predar ninfas de mosca branca, também vai predar ovos de lagartas recém-nascidas. Você tem aqui ácaro predador. Então existe produtos à base de ácaro, Stratiomyp, são ácaros posicionados para controle de trips. Então olha só
o conjunto que a gente tem de insetos do bem, ali, de predadores, para estar auxiliando no controle, comercializados por diferentes empresas. Tá? Aí eu falo, eu posso melhorar a vida desses camaradinhas? Toda vez que eu aplico inseticida de amplo espectro de ação, que vai matar praga, também eles vão estar expostos ali, também vai morrer. Então se eu tiver inseticidas mais seletivos, sempre é mais vantajoso. E eu tenho que pensar também que esse bicho, mas morreu, matei a praga. Ele não vai fazer greve de fome, ele vai também morrer. Então eu ter plantas ali que ofereçam néctar e pólen, que mantenham esses bichos na área é muito vantajoso. Plantas gramíneas, você pode ver que esse bicho aqui, adulto do crisopídeo, trigo florescendo, milho florescendo, começa a explodir a população, você vê que começa um monte de verdinho tudo voando. Ele adora um pólen de gramínea. Então tem gramíneas que ofertem pólen, eu vou estar favorecendo isso daqui. E não vou estar favorecendo trípes. Eu ter cravo de defunto, nossa, eu não gosto de ver isso nem em cemitério. O cravo de defunto, né, o tagetes, ele tem a florzinha que também ele é bem atrativa para o percevejo pirata. Então é interessante eu ter, vou fazer algumas barreirinhas, além de deixar bonito ali com florzinha, ainda você tem uma planta que é atrativa, inimigo natural. Como que eu vou saber o que eu tenho disponível? Existe hoje na palma da mão um aplicativo chamado Bioinsumos. Vocês podem baixar, recomendo que vocês baixem esse aplicativo. Vai lá, digita Bioinsumos, é um aplicativo da Embrapa em parceria, né, com o Ministério da Agricultura, que tem associação com o MAPA, né? E você pode ver, já existe, na época que eu fiz esse print, mais de 700 produtos para controle de pragas. Aí eu coloco lá, vou em consultar praga e digito trípes na busca. Aí me mostra, aqui só está um print só mostrando uma parte, mas tem uma série de, você pode ver tudo que tem disponível comercialmente para controle biológico de trípes. Então é uma baita ferramenta que a gente tem hoje na palma da mão. Controle biológico natural, eu coloquei como natural, por quê? Porque eles ocorrem naturalmente, não existe ainda empresas que comercializam e vendam os bichos diretamente, mas está ali na natureza. Percevejo olhudo, come trípes, come pulgão, né? Come ovos, joaninhas, ele pode até predar trípes, mas não é o prato predileto de joaninha. Mas eu posso manter a joaninha na lavoura? Joaninhas gostam muito, tá, de endro, cominho, tá, de plantas que tem esses capítulos aí. Esse tipo de planta é altamente favorável, que vai manter joaninha. A joaninha também vai ajudar de quebra a controlar a mosca branca. Tá? Não quando tudo está perdido, mas no comecinho ela vai retardar um pouco e auxilia no combate. Então você pode ter esses tipos de planta. Então se eu tiver que ter planta, que sejam plantas, que a gente chama de companheiras, que vai favorecer ali o quê? A sobrevivência dos inimigos naturais. Aqui estão dois exemplos, endro e cominho. Endro dá para fazer chá de endro, né? Então já vira uma segunda fonte de renda, além do tomate. E existe o controle químico. Eu cometi um erro, não perguntei, né, para o meu anfitrião aqui qual era o público-alvo. Eu acabei trazendo coisa de inseticida, químico sintético. A gente tem, no ADAPAR, você tem lá 56 produtos registrados para controle químico. É importante, quando eu for fazer a busca, né, se alguém aqui, eu não sou do orgânico, sou do convencional, é fundamental que faça, use dessa plataforma, descubra os diferentes tipos de inseticida. E se o trípes gosta de ficar escondido embaixo da folha, assim como a mosca branca, produto não sistêmico vai ser bom? A não ser que eu tire de baixo para cima, vou pulverizando assim na planta, de baixo para cima. Uma planta é tutorada, eu posso vir com o varão fazendo nesse sentido. Inseticidas que são não sistêmicos, ele exige uma excelente cobertura. Inseticidas que são sistêmicos, eles circulam na planta. E aí, eu posso, né, assim, não ter uma cobertura perfeita e o inseticida ainda assim circular e ser efetivo no controle. Então eu tenho que priorizar, pensando em inseto sugador, inseto que fica escondido, inseticidas sistêmicos ou no mínimo com efeito translaminar. E aí entra o ninho. O ninho é um produto orgânico, tá, com registro para agricultura orgânica. Ele tem um efeito translaminar, ou seja, aplicou na parte de cima, ele vai para a parte de baixo e vai exercer a ação dele de contaminar o inseto na parte de baixo da folha. Tá?
E aí você vai, por exemplo, tem esse efeito translaminar, prioriza esse tipo de inseticida. E aí é lógico, o NIM, ele também é fotodegradável, fotossensível. Se eu tiver que fazer a aplicação de NIM, que seja de tardezinha, para que fique todo o período da tarde, toda noite ali, tendo esse efeito translaminar, sem que seja degradado o produto. Outro cuidado, o pH de cauda. Lógico que você vai seguir recomendação de empresa. Normalmente ele atua sobre um produto de pH neutro. Essa é a recomendação. Depende de empresa que pode ter formulações diferentes, que tem um efeito tamponante na cauda, daí ele até aceita uma avaliação maior, mas preconizar pulverizações de pHs de cauda neutro. Tá joia? Fugiu da mente, eu ia falar alguma coisa ainda relacionada ao NIM. NIM, tem muito NIM no mercado. Há NIMs e NIMs. Aos que funcionam, aos que não funcionam. Se você for, eu quero aplicar, não compre óleo de NIM. Vou lá no Carrefour, no supermercado, comprar aqueles NIMzinhos de supermercado, que é um óleo de NIM de fato. Só que não tem formulação para uma agricultura, para agricultura. A gente joga as nossas caudas na água, é o principal veículo. O óleo se mistura com água? Não. Aí você tem um óleo de NIM, que ele não é microencapsulado ou não é um concentrado emulsionável, não sofreu uma formulação adequada, você vai ter caudas de água que uma hora o NIM está para cima e para baixo da água. Uma hora você aplica só água, uma hora você aplica um monte de NIM. Ou pior ainda, você fica chacoalhando aquilo nas costas, vai com o D20 nas costas chacoalhando lá para tentar homogeneizar. E aí, muitos daqueles óleos, ele parece uma borra e aquilo começa a entupir. Quem já lidou com óleo de NIM que não é formulado, você vai ver que aquilo começa a ficar grudento, melecado, entope ponta de bico, é um negócio horroroso. Então, procure produtos que já tenham registro para a agricultura, que são formulados para que se dissolva na água e a aplicação seja de qualidade. Lembrando que fases de ovo e pupa, ele não se alimenta e fica abrigado. Se a fase de ovo não se alimenta e fica abrigado, e a de pupa também, são fases que escapam de uma aplicação. Isso quer dizer que uma única aplicação vai dar escape. Se está o trips lá, e se é uma fêmea, já botou ovo. Ou se eu demorei um pouco, estou vendo vários trips, de repente pode já ter pupa. Eu faço a aplicação, mato os que estão se alimentando, ninfa e adulto. Mas não vou matar os que não estão se alimentando. Mas depois de 3, 4 dias, esses que não estavam se alimentando, vira bicho, que se alimenta. E aí, de repente, o período residual já se foi. Se eu pensar ainda produtos orgânicos, caudas protetoras, que o efeito residual é baixo, já foi o efeito. Então, se eu tenho problema com trips, eu vou fazer 2 aplicações sequenciais no mínimo, intervaladas em 5 dias, para que essas fases que escaparam, elas estejam ativas e receba de novo um produto para controle. Então, isso é muito importante. Mosca branca. Chegamos aqui na tão temível mosca branca, tá? Esse ano, no começo do ano, foi problemático, né? Todo mundo sofreu com problemas de mosca branca. Ela é pequena no tamanho, mais grande no estrago. É a pequenininha ordinária, essa daqui. Principais espécies: Primísia tabaci biótipo B. Recentemente já entrou o biótipo Q, que ele é muito mais agressivo, bota muito mais ovo, tem um tempo de vida mais curto, é um bicho mais problemático. Tá? Então existem regiões que tem, no ambiente quente e seco é uma questão de tempo para isso de se espalhar e às vezes causar mais problema ainda. Existe isso aqui, Trialeurodes vaporeorum. A mosca branca, aqui o adulto, pequenininho, tá? Isso aqui vai ser 1 milímetro de comprimento também. Por que mosca branca? Porque parece um cisquinho branco que voa. Fala uma mosquinha branca, mas não é mosca. Isso aí é mais para dentro de percevejo do que mosca. Essa mosca branca tudo bota ovos, tá? Que são os ovos, que depois vão se transformar em ninfas. Ovo, duração de mais ou menos 6 dias, ninfa, cerca de 21 dias. E tanto ninfa quanto adulto gosta mais de ficar na face inferior da folha, tá? Lembrando que a ninfa de quarto insta, quando ela já tem aqueles olhinhos vermelhos, ela não se alimenta. E o ovo também não, fases que podem escapar de uma aplicação de controle químico. Aqui é só para mostrar, mosca branca é um inseto sugador. Olha essa aqui, olha essa folha, a quantidade que tem. Então o cara vai assim, vi 2 mosquinhas. Mas olha embaixo, tá faltando, estão disputando espaço, estão disputando a tapa, um espaço para sugar essa planta. Um bicho sugador
né? Nesse caso, diferente de trips, ele suga floema, ele gosta daquela seiva que passa no floema, que é um líquido rico em açúcar. E como é que um bicho desse aí não morre de diabetes? Puta vida! Toma muito, come muito açúcar, mas ela não morre de diabetes, tá? Porque ela tem uma estrutura especializada em eliminar o excesso de água com açúcar, a gente chama de câmara filtro. Mas toda a alimentação do bicho, ele joga uma toxina para facilitar ele alimentar a planta. Então imagine uma população dessa jogando toxina. Essa folha começa a ficar amarelada, tem um aspecto de fito, como se tivesse passado uma deriva de veneno. Então, isso não é virose. Às vezes uma população extrema dessa, gigantesca, que mal tem espaço para abrigar mais mosca, é muita toxina sendo jogada. Que numa planta pequena vai travar essa planta e ela vai ficar com esse aspecto como se tivesse sofrido de deriva de veneno. Isso são ação direta da saliva dessa mosca. Então vai ter redução de crescimento e antecipação da senescência foliar. Isso em plantas maiores e desenvolvidas, tá? É lógico que ninguém quer chegar nesse ponto. O que eu quero chamar a atenção, vou dar um pequeno spoiler aqui, do slide que vai vir na sequência. Às vezes nuvens de mosca branca. E às vezes o problema não é ocasionado pelo vírus, mas sim por essas nuvens de mosca branca que estão sempre chegando dentro da lavoura. E aí você tem isso é uma situação real que a gente recebeu de produtores dessa região, tá? Mandaram lá no IDR para nós, falaram, vou fazer um gifzinho só para mostrar para o pessoal. E o pessoal às vezes acha que é só virose, mas não, é excesso de mosca branca que foi o problema, nesse caso. Então, insetos que se alimentam de seiva, vai excretar substância açucarada que cresce um fungo preto chamado fumagina. Então, em altas populações eu tenho fumagina. E aí essa folha fica toda escurinha, parece que tem um pó pretinho por cima dela. Esse pó preto facilita a fotossíntese? Não. Vai dificultar a fazer a fotossíntese e dificulta a troca gasosa. E ainda se eu tenho fruto de mesa, posso ter isso aqui, ó. Imagina no fruto de mesa, ninguém quer ficar lavando fruto por fruto, tá? Então vai causar uma depreciação estética do fruto pela fumagina, que foi proporcionada pela mosca branca. Mas o maior problema de fato está aqui, porque pequenas quantidades, míseras quantidades de mosca branca, se ela está infectiva, ela pode fazer isso aqui, ó. Causar um mosaico das folhas. A folha, ó, parece que está com deficiência nutricional, tá? Então, é importante a gente ver, será que eu tenho a doença ou será que eu tenho uma deficiência nutricional? Se for tudo uniforme ao mesmo tempo e você não viu nuvem de mosca branca chegando, já desconfia que é deficiência nutricional. Se é espalhadinho, uma planta tá, outra não tá, aí já desconfie que vai ser a virose, tá? Então, mosaico das folhas e mais recentemente crinivirose, crinivírus, tá? Que também vai ter manchas esbranquiçadas. Lembra muito uma planta que está sofrendo por adubação, tá? Na dúvida, colete a folha e envie para o órgão, no IDR, para um órgão que vá fazer de fato a checagem e ver que tipo de vírus está lá. Não dá para no olhômetro falar, não, isso aqui bateu o martelo, que é virose. Eu posso desconfiar pelo modo que aparece na lavoura, se é uniforme ou não é, ou é do lado de uma planta sadia e essa está doente. Não vou falar que é uma mancha de solo, que foi adubação, tá? Transmissão persistente. O que é persistente? Mosca branca carrega por toda a vida. Uma vez infectiva, ela vai morrer infectiva. Semi-persistente, ela é muito infectiva logo no começo que adquiriu e vai perdendo aos poucos essa carga de patógeno dentro dela. Aquisição a partir de 10 ou 15 minutos de alimentação da mosca branca já é suficiente para ela adquirir o vírus. O vírus precisa de um período de 8 a 24 horas para essa mosca, o vírus que ela se alimentou, circular pela linfa dela, chegar na glândula salivar e ela começa a picar e ser transmissiva. E a partir uma vez que ela se alimenta da planta, com 15 minutos já começa a transmitir esse vírus para a planta. Esses vírus. Com 16 horas, então tem já 100% de chance de contaminação da planta. Eu posso pensar o seguinte, mosca branca, ela dá na maioria das olerícolas que se cultivam. Mosca branca também dá grandes culturas. E aqui tem um grande problema, né? Grandes culturas é muita comida, que vai dar muita mosca branca depois. Soja, feijão, algodão, flores, crisântemos, tagetes, gérbera, veja aqui também hospedeiro de mosca branca, tá? E aí falou, putz, tagetes, então já não vou, já vou imitar o tagetes. Mas é bom para tríplice, mas é ruim para mosca branca.
né, porque ele pode hospedar a mosca branca. Plantas daninhas, buva, caruru, maria pretinha, quebra-pedra, serralha, são todas plantas hospedeiras de mosca branca. E por que mosca branca está cada vez se tornando um problema mais frequente? Tá? Aqui é o número de gerações, esse azulzinho mais frio e aqui vai ficando mais quente. Quanto mais quente, mais favorável ao desenvolvimento da mosca branca. Por isso a gente tem problema em veranicos. Tá? E aí, olha o número de gerações, né, nessa região mais clara, 13, 14 gerações por ano. É muita geração. Pode não ser no seu tomate, pode ser na soja, no feijão do vizinho. Tá? E aí veio o grande problema. Né? Pensando em mosca branca, quem mais fornece mosca branca para olericultura são grandes culturas. Olericultura não é extensionista. Você vai ver o que nós temos aqui no norte do Paraná predominante? Soja, milho, tá? Depois um cereal de inverno, tá? Um trigo, aveia. A soja é largamente cultivada no verão. A mosca branca vai só aumentando a população, atinge pico populacional. Na soja, o produtor está preocupado com percevejo e vai posicionar controle para percevejo. E nem se faz um controle direcionado para a mosca branca. Mosca branca em soja é praga secundária. Ele cuida de percevejo, não cuida de mosca branca. Sobra mosca branca no mercado. Na hora que ele colhe essa soja, para onde vão todas essas moscas brancas? Para o que tiver. Né? E aí que vem e vai nas hortaliças e no tomate causa grandes problemas. Então, eu posso pensar assim, vou evitar o cultivo próximo a grandes culturas de soja. Isso, teoricamente, até a gente fala. Mas na prática, uma mosca branca que pega corrente de ar, colheu soja, elas começam tudo a voar. Daí vem o vento e leva longe. Vai dezenas de quilômetros. Tá? Então, qual que é o manejo mais real? O manejo mais real é eu fazer o seguinte: escolher a época de plantio. Eu tenho que plantar o meu tomate pensando já na colheita da soja, porque na colheita da soja vai vir nuvem de mosca branca e não tem o que fazer. Você aplicou, no dia seguinte está vindo nuvem de mosca branca. Você não consegue combater com um controle químico mosca branca quando vem de nuvem, que vem de fora, e vem de dezenas de quilômetros de distância. O que eu posso fazer? Eu planejar o plantio do meu tomate, para que quando tiver a colheita da soja, esteja um tomate velho também, que logo ele vai ser renovado. Eu não posso coincidir colheita da soja com plantas pequenas e médias em desenvolvimento. Por quê? Porque o estrago vai ser grande. Tá? Então, escolher a melhor época de plantio, isso é fundamental para a nossa região. Se a gente não bater em cima disso daqui, a gente vai continuar colhendo problemas com mosca branca. A inspeção de mosca branca é uma inspeção visual que eu posso fazer na face inferior das folhas. Vou ver aqui como é que está meu tempo para eu não colocar o pé no almoço de vocês. Posso fazer armadilha adesiva? Pode. Para mosca branca, as armadilhas adesivas amarelas são muito mais eficientes, porque a mosca branca gosta da corzinha amarela. As mesmas 20 armadilhas, as mesmas inspeções de 2 vezes por semana, tá? E o nível de controle, quando tem histórico de vírus, um adulto, na média, ou seja, pouca mosca branca, tá? E aqui, deixa eu voltar, não tem jeito, porque mosca branca é mais problemático que trips, então não posso descuidar disso daqui, tá? Tem produto, produz à base de Bovéria, produz à base de Cordyceps fumosorosa ou Cordyceps javana, que são produtos, existem produtos comerciais. E aqui, são moscas brancas, mortas e as hifas do fungo só se espalhando para contaminar as moscas brancas vizinhas. De novo, é aquela lance, vou aplicar fungo, condição de umidade tem que ser adequada. Não adianta eu pulverizar no quente, seco, com baixa umidade relativa. E existe, Amblyseus tamatavensis. Amblimip é um produto de ácaro, a base de ácaro, que controla mosca branca. E aqui o Crisoperla, que é um outro produto, Crisovite, a base de bicho, né, desse crisopídeo, que vai controlar a mosca branca. De novo, onde que eu faço a busca dele? Lá no Bioinsumos. Vou no Bioinsumos, clique em controle de praga. Isso aqui foi essa semana que eu tirei esse print, eu já tenho 721 produtos. Vou lá em nome comum, digito mosca branca, aí clico na mosca branca, tenho todo o acesso de produtos registrados para o controle de mosca branca. Então você já conhece. Se existe, beleza, vamos correr atrás para ver quem vende. Né?
Controle químico através de inseticidas. Tá, vou passar mais rápido. Aqui é a mesma questão do TRIPS. Inseto fica na face inferior, ou inseticida sistêmico ou translaminar. Sabendo que existem fases que não se alimentam e ficam obrigados, vou fazer a aplicação sequencial. Tá? Aqui é só para mostrar que existem diferentes mecanismos de ação. Então você pode baixar essa cartelinha do Iraque, manejo de resistência de mosca branca. Ó, tem produtos aqui à base de azadiractina, que é o NIM, seriam ideais. Tem produtos que aqui em azulzinho, que atuam no crescimento e desenvolvimento, que também é vantajoso por ser seletivo. Aí eu tenho grupos que são sistêmicos, mas eu vou evitar sempre piretroide. Por que eu não aplico piretroide? Uma que mata geral, não mata direito o ácaro. Se eu não tinha problema com o ácaro, eu posso começar a ter. E o pouco que eu tenho ele pode se espalhar. E piretroide não é sistêmico. A eficiência dele vai ser baixa para a mosca branca. E por fim, pulgões. Tá? Pulgões, nós temos Mesospers, Macrosifo e Apis gossypii. Os adultos alados é que de fato são o maior problema. O pulgãozinho, ele gosta de fazer colônia, mas você nunca vai ver colônia no tomate. No tomate, o pulgão não se estabelece, o pulgão alado chega, faz a picadinha de prova, só que se ele está contaminado, já deixou o patógeno lá dentro. Tá? Então, normalmente não se estabelece. Você vê assim, ó, início de formação, mas depois isso tende a sumir. É o adulto alado que eu tenho que procurar combater. Tá? E aí, dificilmente, se ele não se estabelece, não vai causar aquele dano. Pulgão em couve encarquilha tudo. A folha de couve. Por que não encarquilha no tomate? Que nem dá tempo de ter população tão grande para encarquilhar. Tá? E, normalmente, quando você faz o combate de trips, combate de mosca branca, o pulgãozinho é uma das pragas mais fáceis de morrer. Aí ele já vai morrendo de quebra. Aí eu tenho essa questão de transmissão de virose, ó, os potivírus, transmissão não persistente, ou seja, um pulgão contaminado logo ele se limpa, não fica muito tempo com o vírus, a transmissão ocorre por picada de prova. Inspeção, de novo, é visual, e armadilha adesiva amarela, é muito boa para pulgão, tá? Os mesmos 20 pontos, os mesmos 2 vezes por semana, e aquele nível que a gente não tolera, em função de ser um vetor, né? Na média de 1 por amostragem ali eu vou entrar com controle. Aqui é os produtos registrados. Vamos à parte de um fechamento, que é a parte mais importante, de fato. Tá? O que eu posso fazer para controle? Eu não posso esperar a praga chegar. Eu tenho que fazer um monte de estratégias já anteriores, preventivas, para evitar grandes populações. É lógico, pós-soja, aquela vinda de nuvem,